O capítulo 22 de Lucas vai nos relatar o seguinte momento. Jesus é preso. Neste momento, seus discípulos apavorados abandonam o Senhor. A Bíblia fala que Pedro, então, decide a seguir Jesus de longe, com medo de alguma retaliação, de alguém reconhecer que ele era um discípulo de Jesus. E no versículo 60, a Bíblia fala que pela terceira vez, Pedro nega Jesus e o galo canta. Nesse momento, o versículo 61 fala que Jesus olha diretamente para Pedro. Pedro, então, se recorda da palavra do Mestre algum tempo atrás, que era: Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nessa hora, Pedro sai para fora e chora amargamente. Aquele mesmo Pedro que horas atrás falou que nunca abandonaria o Mestre. Esse mesmo Pedro que durante a ceia, quando Jesus fala que alguém haveria de traí-lo, e ele fala: não sou eu nunca te trairia, acaba de abandonar e negar o Mestre por 3 vezes. O choro amargo de Pedro naquele momento representa a derrota de Pedro, a queda e o fracasso de Pedro. Talvez você esteja passando por um momento como esse, um momento de fraqueza, de queda, de derrota, de fracasso. Acha que é o seu fim, que não tem mais solução para você, que você nunca mais se levantará. Então eu venho te dizer que lá em João, no capítulo 21, diz que ao amanhecer, ao clarear da manhã, quando o sol surge, Jesus então aparece à beira-mar. Os discípulos estão pescando e não reconhecem o Senhor. Então o Senhor grita para eles: há alguma coisa de comer aí? E os discípulos falam: não temos nada. Jesus então fala com eles: lança a rede do lado direito do barco, talvez assim vocês pesquem algo. Os discípulos obedecem à palavra e peixes começam a saltar dentro das suas redes. Neste momento, imagino eu que vem uma cena na memória de João. João começa a se recordar que já viveu este momento antes, já viu isso acontecer. Então João chama Pedro e fala: Pedro, eu já vi essa cena, eu conheço este local, eu conheço este momento, cara. Algo assim já aconteceu parecido e só tem uma pessoa capaz de manifestar tão grandiosa glória. É o nosso Jesus que está do outro lado, é Jesus que está lá na areia. Pedro então veste a sua túnica, se lança no mar e vai mais uma vez se render aos pés do Senhor. Eles ceiam. Então Jesus chama Pedro para um particular. Ali naquele momento Jesus vai confrontar Pedro fazendo uma pergunta durante 3 vezes. E a pergunta era: Pedro, tu me amas? Pelas 2 primeiras vezes Pedro fala que ama. Mas Jesus, conhecendo o coração de Pedro e sabendo que aquele amar de Pedro não era o amor ágape, o amor de renúncia, o amor de entrega, mas sim um amor fraternal, Jesus pela 3ª vez pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Aí sim, Pedro olha para Jesus, entristecido, e fala: tu sabes que eu te amo. Naquele momento Pedro compreendeu que para amar Jesus deveria ser o amor ágape, o amor de renúncia, de entrega total. E começa ali então a restauração genuína do caráter de Pedro. O que Jesus faz ali é o que o Evangelho faz conosco, nos confronta. É isso que o verdadeiro Evangelho faz. Confronta o pecador para uma restauração genuína e verdadeira. O Evangelho que não te confronta pode ser qualquer outra coisa, menos Evangelho. Porque o verdadeiro Evangelho traz ao homem uma vontade, uma sede de arrependimento genuíno, de se entregar a Jesus. Ele se arrepende dos seus pecados e quer ser transformado pela glória de Deus. O Evangelho genuíno e verdadeiro transforma o seu caráter, transforma o seu comportamento, transforma as suas falas, as suas atitudes e te faz entender que o amor que Jesus quer de você é o amor ágape, um amor de renúncia, um amor de entrega. A partir daquele momento, Pedro nunca mais foi o mesmo. Se tornou um dos maiores pregadores que a terra já viu passar nessa terra. Pouco tempo depois ele prega e 3.000 almas se rendem aos pés de Jesus. Sabe por quê? Teve uma transformação de caráter em Pedro. E que esse momento que você está passando não é para a sua morte, não é o seu fim. Jesus está te confrontando neste momento para que você entenda que é necessário renunciar tudo por causa dele. Ele está te trazendo vida, está te dando a chance de um novo começo e de fazer com você como fez com Pedro, te usar como instrumento nessa terra de forma sobrenatural para a glória do nome dele. Aprenda que sem Jesus
não há o caminho. Sem Jesus não há vida. E sem um evangelho que te confronta, não há mudança de caráter e de atitude. Graça e paz do Senhor Jesus, amados. Um abraço.